no reinado de Davi, o El Shaddai, faz de novo o que tu fizeste com Salomão. O Todo-Poderoso, faça de novo o que o Senhor fez com Elias, com Eliseu. Ele está pedindo isso. Ele está pedindo uma intervenção de Deus. Ele está pedindo, como o profeta Isaías diz, rasga os céus e desce. Mas o que é avivamento? Escute isso. A palavra avivamento vem da palavra avivar ou tornar vivo. E tudo aquilo que está vivo se move, se comunica e se reproduz. Abacuque, ele era um crente avivado. E todo crente avivado, ele se move. Eu acho que é tão lindo o irmão louvando a Deus, dizendo que Jesus era na casa dele, e ele veio na casa de Jesus. Jesus vai na casa dele, ele veio na casa de Jesus. Isso é uma relação de crente avivado, porque tem uns por aí que já pagaram há muito tempo, ele só quer que Jesus vá na casa dele, ele não quer ir na casa de Deus. Então quem está avivado, ele se move. Quem está avivado, ele se comunica com Deus. Ele não é silencioso, ele é só dentro dele. E quem está avivado, ele se reproduz. Ele traz outros para Jesus. É impossível dizer que um crente está avivado se ele não tem paixão por almas. É impossível dizer que alguém está cheio do Espírito Santo se ele não se importa com a salvação das pessoas. Então avivamento é comunicação, avivamento é movimento, avivamento é reprodução. Obrigado. Mas eu não posso falar sobre avivamento sem antes falar daquilo que é o opositor do avivamento. O avivamento, ele existe por um motivo. Essa operação de Deus na vida da igreja, na história e no mundo, ela existe porque o avivamento é um demolidor, é um destruidor de esfriamento espiritual. Para você ser um crente avivado, você não precisa de muita coisa não. Você não precisa de um ventilador, você não precisa de um ar-condicionado, você não precisa necessariamente de um som bom, não. Porque ser um crente avivado está intimamente ligado à tua conexão com o céu. Os crentes mais fortes do planeta não estão nessa metade do planeta. Elas estão do outro lado do mundo, onde não se pode pregar livremente, onde não se pode cantar nas ruas, onde não se pode falar de Jesus em rede social. Se você for pesquisar sobre a igreja perseguida, metade dos crentes que vivem e que herdarão a salvação, eles são extraordinários, porque os pais deles são assassinados e mesmo assim eles não se desviam. Porque eles são perseguidos e mesmo assim não se desviam. Essa semana mesmo eu assisti um culto, estava assistindo uma situação de uma igreja em uma comunidade africana. Tocaram fogo na igreja, metralharam algumas pessoas, derrubaram a igreja, e no outro domingo os irmãos estavam todos lá de fora fazendo culto sentado em cima do montão de pedra, porque eram avivados, porque não depende do que acontece do lado de fora, porque o lado de dentro é tomado de poder. E Abacuque, ele vai orar por um avivamento, porque a cidade onde ele morava estava vivendo um esfriamento espiritual. Não tem nada mais perigoso para um crente, para uma igreja, para um pastor, do que se tornar frio. É uma tragédia. Quando é que um crente está frio espiritualmente? Essa praga espiritual é tão danosa que a Bíblia vai dizer que uma igreja pode se tornar fria ao ponto dela deixar de amar a Jesus. Em Apocalipse você vai encontrar uma igreja que Jesus diz assim: vocês não me amam mais. Nem a mensagem era mais sobre Jesus, era sobre outra coisa. Quando a frieza espiritual acontece, um dos sinais de que ela chegou é que nós perdemos o primeiro amor. A frieza espiritual, ela vai acontecer. Há um segundo sinal de que ela já aconteceu, quando a tua consciência fica cauterizada. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, dizendo que algumas pessoas têm a consciência cauterizada. O que é isso? Eles não se importam com repreensão, eles não estão nem aí, eles só se importam com a vida deles, eles não se importam com a vida da igreja, eles só querem se dar bem nessa terra, e ele não sabe
que ele já está frio há muito tempo. Um outro sinal, e o mais perigoso sinal da frieza espiritual, é quando acontece uma coisa chamada apostasia. Diga apostasia. E o que é apostasia? Escute isso. O apóstata é alguém que prega contra a fé. Um dia ele foi crente, ele sabe tudo de Bíblia, ele conhece bons hinos, ele fala muito bem, mas assim que ele começou a esfriar, ele deixou de considerar a Bíblia um livro suficiente para ele. Ele começou a fazer outras leituras da vida e da realidade, e ele mistura a palavra de Deus com outras crenças, mistura a palavra de Deus com outras coisas, e no final da história ele está postando um vídeo dizendo que ele está ali para desmentir o arrebatamento, dizendo que não há milagres, não há cura, não há profecia, não há revelação, não há anjos descendo na terra, que a palavra de Deus não é confiável, que pastor é ladrão. E muitos desses já até dirigiram a igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iriam apostatar da fé, e apostasia é filho da frieza espiritual. O apóstata, ele é pior do que o desviado. O apóstata, ele é um pregador da mentira, de que Deus não está vivo, de que a palavra de Deus não é confiável, e de que a igreja não é um ambiente para as pessoas. Você vai encontrar essas pessoas andando por aí. O esfriamento, ele é uma realidade. Jesus já antecipou há muito tempo, dizendo que haveriam dois eventos que se chocariam no mundo. Um desses eventos seria o avivamento, porque o próprio Jesus disse: olha, quando o reino de Deus está em operação, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Isso é avivamento. Mas do outro lado ele diz: tomem cuidado, porque o amor de muitas pessoas esfriará. Nessa noite Abacuque nos convida a pensar o que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos ser avivados, ou se nós queremos ser viciados em Jesus, ser chamados de fanático, perturbado, desorientado. Não tem problema não. Não tem problema não ser compreendido pelos outros. O problema maior é quando chegar no dia do juízo final e o livro for aberto e o seu nome não está lá, porque você não deu tudo de si, porque você não se entregou de verdade. Quando o Abacuque ora dizendo: Deus, aviva a tua obra. Se você perguntar o que é a obra de Deus, Isaías capítulo 29, versículo 23, Deus diz o seguinte: todos vocês são a obra das minhas mãos. A obra de Deus não é o sistema, não é a denominação, não é a placa, não são os ministérios. A obra de Deus é cada pessoa que está sentada. A obra de Deus é você. E você tem que arrumar um jeito, meu irmãozinho, de ficar avivado, porque o bicho está pegando. Tem cantor se desviando, tem pregador se desviando, tem igreja fechando. A situação está feia. Quem puder que se segure, porque uma onda de esfriamento está vindo. E a não ser que você busque um avivamento pessoal, Satanás vai lamber os beijos dizendo: esse daí eu vou levar, porque desistiu. Nós não podemos aceitar a derrota e nem a frieza espiritual. Não podemos. Tem uma igreja muito poderosa na Bíblia chamada Igreja de Tessalônica, e Paulo dá um mandamento apostólico no capítulo 5, verso 19. Ele diz assim: ei, a todos vocês de Tessalônica eu digo, não apaguem o Espírito Santo. Frieza espiritual, ela arma a rede dela e ela mora no lugar onde o fogo do Espírito foi apagado. 1 Tessalonicenses 5,19 ele diz: olha, não apaguem, não sufoquem, não extinguam, não atrapalhem o mover do Espírito Santo, porque é Ele quem nos torna avivados, é Ele quem nos dá interesse. Ninguém está aqui nesta igreja por causa do Cosmo,
Todos nós estamos aqui por causa de uma pregação fantástica que um dia ouvimos, mas é porque o Espírito Santo nos queima, é porque o Espírito Santo nos move, é porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, nos ajuda em nossas fraquezas. Então eu perguntei para Deus: Deus, mas o que é que apaga o Espírito Santo? O que é que pode extinguir o fogo do Espírito? E ele disse para mim: Alberto, é só tu ler a sequência do texto. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, são pequenas sentenças bem miudinhas, paralelas ao versículo 19, que estão revelando ali o que é que faz com que o fogo do Espírito se apague. No versículo 16 ele diz o seguinte: alegre-se no Senhor. Toda pessoa que não aproveita a alegria da vida, os momentos de alegria, a consequência disso vai ser ela apagar o fogo do Espírito. Porque tem gente, irmão, que se alegra em sofrer, sabia disso? Tem gente que se alegra em ficar com raiva, em ficar doente. O prazer dele é meio louco, ele é meio insano, é meio masoquista, sadomasoquista. Ele gosta de sofrer. E quando o dia está bom, quando o dia está legal, ele até estranha. Ixi, eu me sinto sorrindo hoje. Vai acontecer alguma coisa ruim. E a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Depois ele continua dizendo o que é que pode apagar o fogo do Espírito. No versículo de número 17 ele vai dizer que a murmuração, ela pode afetar a dinâmica da vida espiritual. Ele diz assim: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando você levanta pela manhã e diz: graças a Deus, estou de pé, estou vivo, você está colocando lenha na fogueira. Mas tem pessoas que não dão café nem pelo café, não dão graças a Deus nem pelo café com farinha, né? Não dão graças a Deus nem pelo ovo frito, né? E Deus olha para ele assim: rapaz, se eu te colocar para subir numa moeda, tu vai querer. Não. Então a palavra de Deus, ela vai exigir de mim e você que tenhamos gratidão, alegria. É por isso que nós fazemos festa, que estamos nesta noite nos alegrando, porque isso está fazendo as labaredas de Deus subir. E ele vai continuar dizendo lá o que é que faz o fogo do Espírito se apagar. No versículo de número 20, 21 e 22 ele diz assim: olha, não ignore as profecias. Está sentenciado à morte, abriu a própria sepultura espiritual. Um crente que não crê na Bíblia, um crente que não dá fé à maior de todas as profecias. Você trouxe a sua Bíblia, levante a sua Bíblia ao céu aí. Louvado seja Deus. Agora, como um ato de carinho e amor a Deus, dê um beijo na sua Bíblia, dê um beijo na sua Bíblia. Meu irmão, se não fosse esse livro, Satanás estava lambendo o teu sangue. Se não fosse essa palavra, a gente estava era pirando o cabeção. A gente estava perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas há 15 anos esta igreja está aberta, falando as mesmas coisas, porque as mesmas coisas funcionam. Jesus salva, funciona. Jesus cura, funciona. Jesus batiza com o Espírito Santo, é real. E Jesus a maior profecia de todas não é que alguém tem no altar. A maior profecia de todas é a palavra de Deus. E ele diz: olha, não abandone a profecia. Há tantas profecias neste livro, maravilhosas. Muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão. E você não pode ignorar as profecias. Sabe o que é que apaga o fogo do Espírito? Diga: falta de sabedoria. Ele vai dizer na sequência do texto, na mesma sequência em que ele diz: não apaguem o Espírito, porque senão vocês vão ficar frios. Ele diz o que é que pode ser feito para você apagar o Espírito. É quando você não tem filtro. Ele vai dizer assim: examine tudo, retendo o bem. Você não pode acreditar em tudo que ouve. Nós vivemos num tempo onde há um espírito de engano, um espírito de destruição. Você acredita em tudo quanto é pregador. Tem pessoas que nem citam a Escritura, nem dizem o que está escrito. Nós vivemos um tempo de falsos profetas, de apostasia. Vivemos num tempo onde Satanás sabe que se ele queimar o pastor, muitas pessoas não entram na igreja.
Vivemos no tempo de Satanás, sabe que se um escândalo for para a rede social, as pessoas repassam. E Paulo diz assim: examine tudo e arrependa o que é bom. Se isso não é bom, não compartilhe. Olha, tu viu que falaram desse pastor, meu Deus, aí vou botar no grupo da igreja. Não faça isso, você não está fazendo bem. Olha, você vê esse escândalo. Paulo diz: examine tudo. As pessoas não examinam nada. Não examinam nada, acreditam em tudo que posta no TikTok, no Facebook, no WhatsApp. Nós vivemos em um período onde o espírito de engano e de manipulação está governando. E as pessoas apagam a fé de tanto consumir porcaria. Dão ouvidos e dão atenção a tudo o que dizem. Mas quando chega a vez de dar ouvido à palavra do altar, elas têm dificuldade. Tem dificuldade porque já esfriaram. Sacode o teu irmão e não deixa ele acordado e diz: irmão, te aviva. Irmão, não esfria. Não esfria, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Escute isso. O profeta, ele vai fazer esta oração: aviva ao Senhor. Aviva ao Senhor. Aviva ao Senhor. Essa tem que ser a tua oração. Você tem que dizer para Deus: Deus, eu estou mais quebrado do que arroz terceiro. Estou sem vergonhinha. Me converte, me arrebenta, faz qualquer coisa. Eu não quero dormir com Satanás no inferno. Me renova. Aleluia. 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 Abacuque vai nos ensinar como nos comportarmos para atrairmos um avivamento. Como é que se atrai um avivamento? Primeiro, você tem que ser uma pessoa inconformada com o momento espiritual que você vive. No capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4, Abacuque faz uma oração agressiva, uma oração violenta. Você lê e diz assim: meu Deus, como é que esse homem teve coragem de falar isso para Deus, hein? Ele diz assim: Deus, onde é que tu está? Deus, tu não está vendo o que está acontecendo na terra? Há tanta violência, há tanta injustiça. Ele questiona Deus, porque ele é um inconformado. A alma de Abacuque é uma alma inquieta. Ele crê no que está escrito e ele vai invocar as promessas de Deus, porque Deus diz: olha, eu sou o Senhor e não mudo. Então ele diz: Deus, onde é que tu está? Porque a terra está podre, a minha cidade está podre, está acontecendo morte, assassinato. Deus, a terra de Judá está toda desviada, cadê tu? Ele tem coragem de fazer essa oração, porque ele é um inconformado. Ele não está sendo profano, nem irreverente. Ele está sendo verdadeiro, ele está sendo intenso na oração dele. E ele é tão intenso e verdadeiro que Deus diz: eu vou te responder. E o jeito que Deus responde a Abacuque deixa Abacuque preocupado, porque Deus diz assim no capítulo 1: olha, o que eu vou dizer, se tu falar para as pessoas, elas não vão acreditar, porque tu está orando para eu resolver o problema desse lugar. Eu vou resolver do meu jeito. Abacuque pode falar aí que eu vou soltar o pitbull em Judá. Escute isso: o pitbull de Deus era a Babilônia, o povo mais violento da terra. Ia dar uma lição na sociedade violenta de Judá, porque Abacuque orava dizendo: Deus, converte esse povo, faz o avivamento, está todo mundo desviado, está todo mundo doido. E Deus diz: não, eu vou converter eles, mas eu não vou converter eles aqui em Judá, não. Vou levar todo mundo que precisa se converter para bem longe daqui, numa viagem de 2 anos a pé para a Babilônia. Vamos sofrer lá do que isso vai pelejar. Às vezes, para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa nos tirar do lugar onde estamos. Ele precisa gerar um incômodo, gerar uma insatisfação, para que a gente se mova, para que o fogo seja aceso dentro de nós. Aleluia. E dá certo. Você tem que ser agoniado na oração. Você sabia disso? Você tem que ser diferente na tua oração. Como é que se começa um avivamento? No capítulo de número 3, o versículo 1, ele vai nos ensinar como é que se começa o avivamento. Ele vai falar sobre um casamento que ele faz. Diga casamento. Ele vai fazer um casamento com a oração e o louvor. Abacuque, ele é um músico. Ele viveu como músico a vida toda. Ele tocava na igreja, ele cantava na igreja.
Instrumentistas da casa de Deus, meninas que louvam ao Senhor. Deus, ele tem a mania de procurar adoradores para transformá-los em profeta. Deus, ele tem o hábito de procurar aqueles que gostam da oração para acrescentar ao ministério de intercessão o ministério profético. Então ele diz assim: eu vou fazer esta oração em forma de canto. Abacuque, ele é alguém que quando ora, Deus ouve. Qual o segredo desse cara? Porque ele faz perguntas e Deus responde. Qual o segredo de Abacuque? Oração em forma de canto. O primeiro segredo dele é que ele era perseverante na oração. Ele diz assim no capítulo 2. Tu não vai me responder, né? Tu está em silêncio, né, Deus? Pois agora eu vou te pegar. Eu vou atrás do Senhor. Eu não vou deixar o Senhor dormir nessa noite. Eu vou bater na porta do céu. Ele diz assim: eu vou para minha torre de vigia. O trabalho dele era vigilante. Mas naquele dia ele não dormiu. Ele passou a noite todinha acordado. Ele disse: eu vou ficar rouco. Vai doer meu ombro, vai doer minha coluna, vai doer meu joelho, vai doer meu... Mas o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me responder. Ele disse que ele sobe na torre de vigia. Ele ainda diz assim: eu não vou sair daqui, viu? Eu só vou sair daqui depois que o Senhor me responder. Irmão, às vezes a gente faz tanto sacrifício. Não, eu só saio daqui depois que esse médico falar comigo. Não, eu só saio daqui depois que esse policial falar comigo. Depois que esse maluco da facção falar comigo. Não, só saio daqui depois que o pastor da lei faz tanto escândalo, tanta força. Por que na hora de Deus a gente não usa a mesma energia? Se você usar, funciona. Funciona. Seja perseverante, seja aguerrido. A minha oração assim, é tão fraca, até vergonha quando alguém pede oração para mim. Eu digo: não, vai pedir para o pastor, vai pedir para a irmã ali, que Deus não me ouve não, né? Deus não me ouve não. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem é Deus. Nunca teve nada a ver com você. Nunca teve nada a ver com você. Mas eu quero adiantar alguns segredos para você. Eu sei que você trouxe a tua mente, amém? Você está me ouvindo atentamente. Eu sei que você trouxe o seu coração, você está sentindo o que eu estou falando. Mas eu quero saber se você trouxe a sua fé. Quem trouxe a sua fé aí? Amém? Eu quero entrar no terreno da fé agora. Porque que Abacuque orava e Deus respondia. Escute isso. Porque Abacuque descobriu como aumentar o poder da oração. Uma das maneiras de você aumentar o poder da sua oração é você passando mais tempo com Ele. É você passando mais tempo com Ele. Se você passar mais tempo com Ele, você vai perceber algumas coisas bem sinistras. Você vai ver no capítulo 2, versículo 16, ele diz que quando Deus fala com ele, ele começa a se tremer todinho, a boca dele treme. Ai meu irmão, às vezes eu estou sozinho. Quem tem o hábito da oração sabe disso. 1h30, 2 horas eu já fico nervoso. Eu me arrepio todo. Os olhos marejam, a garganta não consegue mais. Eu sinto alguém do meu lado. Porque você bate na porta, até Deus dizer assim: já cansou, né? Agora eu vou te atender. Nós temos que aprender a nos cansar na oração, a nos esgotar totalmente, a nos dar ali até que o céu se abra e o anjo desça. Escute isso. Como é que você aumenta o poder da oração? Escute isso. Orando mais, sendo perseverante. Segunda maneira de você aumentar o poder da sua oração: orando com outras pessoas. Por isso a gente faz campanha, tem ciclo de oração. Terceiro, como você aumenta o poder da sua oração? Orando com fé. Quarto, como é que você aumenta o poder da tua oração? Aqui eu quero te ensinar um segredinho, escute isso. Você tem que ter prudência, diga prudência. Oséias capítulo 8, versículo 2, Deus diz assim ao profeta: Deus diz: gente, Oséias, eu estou admirado com a oração de Judá, porque o povo de Judá ora mais do que os outros povos. Escute isso, está na Bíblia. Oséias 8, 2. Esse povo ora demais, Oséias. Só que tem um problema. Quando eles terminam de orar, eles vão desorar.
Eles vão se comportar, nem parece que eles estavam falando comigo. Escute isso, escute com atenção. Quando você tiver o seu momento com Deus, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, vigie. Porque quando você ora, você abre um portal, você muda a atmosfera. Os céus te acompanham. Vigie. Porque Deus vai medir você naquela hora. O que você fizer depois da tua oração pode validá-la ou pode invalidá-la. Você está entendendo? O que você faz ou o que você fala depois da oração, naquela manhã onde você orou, naquela tarde onde você orou, ou naquela noite onde você orou, pode dar validade ao que você orou ou invalidar totalmente. Deus é um Deus do sobrenatural e Ele aumenta o poder da nossa oração. Eu estava num culto, pastor Patrício, uma igreja metade dessa aqui. Eu fui assistir um culto, subiu um cidadão no altar e Deus deu uma revelação para ele de algo que estava acontecendo na vida de uma pessoa. Essa pessoa tinha acabado de chegar no culto, ele estava na porta. Quando o homem de Deus liberou a palavra, que o Espírito de Deus estava se movendo, ele caiu. Pá! Passou uns 10 minutos lá. Quando ele se levantou afoito, ele se levantou ofegante. E os irmãos estavam nervosos, porque o cara apagou na hora do culto, teve um arrebatamento de espírito, e a turma não tinha visto isso. E o Espírito de Deus me deu a ficha do cara. E eu fui lá onde ele. Eu disse parabéns. E parabéns por quê, irmão? Você sabe o que aconteceu com você? Não, irmão, não sei. É que a glória de Deus que estava no altar passou por você e ativou o teu espírito. Deus ativou o teu espírito e Deus disse para mim que você vai ser o meu intercessor. Você vai ser o meu intercessor porque a tua oração se tornou mais poderosa do que a minha. A sua oração se tornou mais poderosa do que a minha porque Deus te chama para esta obra. O teu destino não será ser pastor, nem evangelista, nem pregador, nem cantor. Seu trabalho é ser o intercessor. Ele aumentou o poder da tua oração. E para você saber que é Deus quem fala contigo, você vindo para cá, você disse Deus, porque o Senhor não me ouve. A partir de hoje ele te ouvirá. E o cara apagou de novo. Seguraram ele. Quando eu toquei nele, Deus me deu uma segunda ordem. Disse, olha, o Senhor te ouvirá, mas há um mandamento para você a partir de hoje. Não ore dizendo, Deus faça a justiça. Porque se você disser, eles morrerão. Se você perguntar para mim quem são esses tal de eles, eu não sei, ele sabia. Que os olhos dele ficou desse tamanho, ele começou a chorar. Naquele dia, eu vi Deus aumentando o poder da oração de uma pessoa. É o recurso mais mal aproveitado. Mas se você confiar nos céus que estão sobre a tua cabeça, se você confiar no Deus que está sentado no trono, nunca mais tu vai achar que tua oração é fraca. Abacuque sabia disso. Ele juntou a oração com uma outra coisa chamada louvor. Aí, irmão, eu não consigo orar, não sei porquê, não vem nadinha na cabeça. Acontecia com Abacuque. Aí não tem nada para dizer para Deus. Aconteceu com Abacuque. Você acha que passar a noite todinha orando é moleza? Não é. Para quem vem para a vigília já sofre. Então como é que Abacuque fazia? Quando ele terminava a oração, ou quando ele não tinha mais nada para dizer, ele começava a louvar. Ele começava a glorificar. Ele começava a cantar. E ele fazia as próprias canções. Escute isso. Quando você entra no seu devocional na busca de Deus, a tua alma está travada, a tua fé está paralisada. Antes de você orar, comece a cantar louvores. Você vai destravar o teu espírito e mover a tua fé na direção do trono. Cante um hino, 2 hinos, 3 hinos, e as palavras vão fluir da tua boca. Abacuque disse isso: eu vou fazer uma oração e vou misturar essa oração com louvor. Irmão, o louvor daquele homem era poderoso. Deus respondeu a oração e também respondeu o louvor. Existe maneiras de você tornar o seu louvor poderoso. Diga louvor poderoso. Escute isso. Um dia eu descobri que eu não orava coisa nenhuma. Um dia eu descobri que o meu louvor era palha e peba. Eu descobri isso sentado em uma cadeira do lado de um tio meu no hospital. Passei 3 dias lá. E durante 3 dias, 5 horas da manhã, tinha um paciente que se levantava. E ele louvava a Deus até 5h30, que me dava raiva. Segundo dia, ele levantava, até que eu percebi, eu quase não falava com ele. Ele também quase não falava. Depois desse momento ele ficava quieto.
Depois eu descobri que ele era cego. 24 anos cego. Mas todo dia pela manhã, todas as outras vezes que eu fui lá, ele cantava. Depois ele orava. Então Deus falou comigo e disse assim: Alberto Leão, por que você não faz isso? E eu estava reclamando da oração do cara. Eu estava reclamando da adoração do cara. Às vezes nós incomodamos mesmo. Às vezes a gente encontra um espiritual e critica ele. Sabe por que a gente critica? Porque a gente está frio, desviado, nem sabe. E quando a gente encontra alguém avivado, a gente fica assim meio, aí para que isso tudo? E tá, é porque tu não está sentindo o que ele está sentindo. É porque tu não foi queimado. O louvor de Abacuque era um louvor potente. Escute isso. Como é que você aumenta o poder do seu louvor? Para você entender o que Abacuque está fazendo. Imagine que você seja um ucraniano e que você recebeu a notícia de que aviões vão sobrevoar a cidade e derrubar mísseis. Agora imagine esse ucraniano levantando pela manhã e cantando louvores a Deus. Imagine que você mora na Palestina e na televisão passa que o Irã está indo com as suas tropas e com os seus carros de guerra, com os seus armamentos pesados para atacar a cidade, e você levanta pela manhã cantando. Foi o que aconteceu com Abacuque. No capítulo 2, Deus mostra para ele a fúria da Babilônia. Ele diz que eram como leopardos, que eram como águias, violentos, destruidores, conquistadores. Ele viu o fim da cidade dele. Mas quando o dia amanhece, no capítulo 3, ele levanta cantando. Isso aqui, meu irmão, não é para gente fraca. Louvor verdadeiro, puro e poderoso, não é para gente fraca. É para espiritual. É para avivar. Como é que alguém vai estar cantando para Deus doente numa cama? Como é que alguém vai estar cantando sabendo que a cidade dele vai ser destruída? A não ser que ele esteja vivendo um avivamento. Como é que você aumenta o poder do seu louvor? Colocando excelência nele. Ensaie. Seja expert. Aprenda. Como é que você aumenta o poder do seu louvor? Louvando a Deus com entusiasmo. Rapaz, no mundão aí, nego pula, grita, berra, canta a música do cantor, tudinho, se joga no chão, se descabela, diz eu te amo. Aí quando é na igreja, esse entusiasmo, o que é isso? Não deixa ninguém ali, deixa com raiva. Se é para fazer para Deus, para Jesus, faça com paixão. Aleluia, aleluia. Então Abacuque, ele está orando por um avivamento, e ele atrai esse avivamento com a perseverança, com a agressividade dele, com o louvor e com a oração. E agora Deus vai entrar na história. E agora Deus vai mostrar para Abacuque como é que ele faz um avivamento. Como é que Deus faz um avivamento? Eu quero ler com você. Qual é a primeira coisa que Deus faz em um avivamento? Ele ativa a nossa fé. Capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: Abacuque, o justo viverá da fé. É a primeira coisa que Deus faz quando ele aviva alguém. Ele mexe com a fé dessa pessoa. Escute isso. A palavra fé em hebraico é emunar, que significa fidelidade. Uma fé fiel, uma fé comprometida, porque existe a fé dos demônios, a fé sem compromisso. Eu creio em Deus, mas ele não se envolve com Deus. Essa fé pelo qual o justo vive é uma fé fiel, é uma fé chamada emunar, uma fé que se compromete. Louvado seja Deus. E uma vez que você se compromete pela fé, você vê a misericórdia de Deus acontecendo, você vê o amor de Deus se manifestando, você vê o socorro de Deus, como Davi diz: eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? A primeira coisa que Deus faz quando ele aviva uma pessoa, ele mexe com a fé dela. A gente tira a poeira, a gente fica intenso, a gente fica doido para orar por todo mundo. De vez em quando eu estou assim meio aleluia. Quando ele mexe com a minha fé, dizem para o teu irmão: deixa Deus mexer com a tua fé. Aleluia. Qual a segunda coisa que Deus faz quando ele produz um avivamento?
capítulo 2, versículo 14. Deus manifesta a sua glória. Ele diz para Abacuque: o Abacuque, a terra ficará cheia do conhecimento da glória, assim como as águas enchem o mar. A segunda atitude de Deus na produção de um avivamento é manifestar um conhecimento da sua glória. Escute isso. Existem 3 dimensões do sobrenatural. A primeira dimensão é a fé, é básica. A segunda dimensão é da unção. Quando você aplica oração, louvor, jejum, você tem isso. Mas a terceira dimensão é loucura total. A dimensão da glória é quase que indefinível. É quando Deus olha de cima para a terra e diz assim: gostei desse culto, eu vou lá. Quando Deus entra em alguns cultos, meu irmão, o demônio que está escondido, ele sai na hora. A enfermidade que está lá, ela some. O desviado volta, porque a glória de Deus se manifesta. A palavra glória significa riqueza, doxa, mas também a palavra glória significa peso da presença. Aonde Deus está, você fica estranho. Primeira vez que eu tive uma experiência com a glória de Deus, eu vi uma nuvem dentro da igreja, Patrícia, pastor Patrícia. Naquele dia eu não conseguia andar, eu só gritava, dizia: Deus, para. Sentia muito quente o meu corpo sendo esmagado. Nesse dia eu peguei 3 demônios com uma mão, sabia que dava para fazer isso. Descobri o bichinho escondido. Dava para saber essa igreja do coração. Escute isso: desceu o anjo. Quando Deus vem com um pacote completo, meu irmão, vem com tudo. É por isso que até hoje a igreja, ela sempre diz isso e nunca nos ensinaram por quê. Glória, 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 oh glória, glória. Venha, ó Deus, manifesta a tua presença. Quando você experimenta a glória de Deus, você descobre que até aquele dia você estava vivendo apenas uma religião. E o que é estranho com a glória de Deus é que ela nos segue aonde a gente vai. Aleluia. O que é que Deus faz quando Ele manifesta a sua glória? Em penúltimo lugar, o que Deus faz quando Ele manifesta, quando Ele traz o seu avivamento? O que é que Deus faz? Versículo de número 4. Ele abre a nossa visão. Ele tem uma visão no capítulo 3, no versículo 4. Abacuque é um homem de visões. No versículo 1 do capítulo 1 é uma visão que ele tem. No capítulo 2 Deus diz assim: escreve a visão. E agora ele diz assim: eu tive uma visão. Eu vi a grandiosa mão de Deus, porreta, enorme, sobre a cidade. Saía fogo, saía raio, saía trovão, saía luz. Meu irmão, já imaginou tu ter uma visão dessa? Ver a poderosa mão de Deus no controle de tudo. Quando há um mover do Espírito de Deus, a visão é aberta. A visão é aberta. Ter visão aberta é uma habilidade do nosso espírito, não é um dom. Embora haja a palavra de sabedoria e palavra do conhecimento, algumas pessoas podem ter a visão aberta por um tempo e depois não tê-la nunca mais. Assim como alguém pode profetizar uma vez e não profetizar nunca mais. Ah, irmão, eu quero ter visão aberta, eu quero ver os anjos. Ah, eu não quero ver o demônio, tem gente doido para ver demônio, né? Ah, eu quero ver a glória. Ah, eu quero ver o passado, o presente e o futuro. Mas quando Deus ele começa um avivamento, Ele abre a visão. Mas não é essa visão primeiro. Primeiro Ele abre a visão natural. Diga, visão natural. Deus precisa abrir primeiro a visão natural para depois abrir a visão espiritual. Porque tem muita gente que ele está com a visão natural tampada, ele quer a visão espiritual. Escute isso, vou dar um exemplo para você de visão natural. Ah, Jesus, eu quero que tu abra a minha visão, eu quero ver o espiritual. Aí Deus olha para ele e diz assim: tu não está vendo nem o natural. O que é o natural? Dá um exemplo do natural para você. Há 6 meses não dá dízimo. Deus me mostra onde eu vou prosperar. O natural está na cara dele, filho, não dá nem um centavo. Ah, Deus, eu quero ver coisas grandiosas, me aviva, eu quero fazer a tua obra. Nem congregar, congrega, vem em qualquer festa. Deus incrível, Deus de poder, abre a minha visão. A Bíblia está lá empoeirando lá. Ele só sabe ver de pregação da internet, não abre a Bíblia para ler. Deus, abre a minha visão. Deus, eu quero ver o sobrenatural, não está fazendo um básico. Deus, eu quero fazer a tua, quer
fazer uma pergunta para o pastor: pastor, o que está pensando? Isso é visão natural. Quando a gente se alinha, aí Deus diz: agora sim, né? Porque Deus não vai dar visão espiritual para destrambelhado, para doido. E a primeira coisa que Ele vai fazer é se empolgar demais. Vai entregar a visão errada, a profecia errada, o espírito de engano vem. Mas quando você está alinhado com Jesus, você é fiel na casa onde você está, e você quer um upgrade, você quer um avivamento, você quer um toque de Deus, a primeira coisa que Ele faz é abrir os teus olhos para ver o que você não vê. Aí, meu irmão, é meio assustador, viu? Eu vou logo avisando. Sábado passado eu estava num culto de jovens na Ribeira, congresso de jovens. No final do culto eu chamei o pessoal para quem queria se reconciliar. O primeiro que veio à frente, eu desci do altar, o microfone falhou na hora. Eu desci do altar, quando eu coloquei a mão na costa dele, Deus me mostrou uma faca, 2 revólver, uma trouxa de droga enorme, assim, bem na frente. Aí eu falei no ouvido dele: rapaz, te ajoelha aí, que o negócio não está bem do teu lado não, te ajoelhei no altar aí. Aí eu gritei no ouvido dele: Tiago, essa arma não é tua, esses revólveres não são teus, e essa droga não é para você mexer, teu lugar é do lado daquele pastor ali. Aí o cara começou a chorar. Depois do culto, o pastor me disse: rapaz, esse cara é um dos melhores pregadores que estava aqui. Ele me ouve porque levou uma surra aí de uma facção, que ele estava envolvido com droga, com crime. Então, quando Deus abre a visão, é para abençoar alguém, é para dizer que você é poderoso. Aleluia. Aí o segundo, quando eu botei a mão no peito dele, o cara, eu estava com um capeta lá. Aí os irmãos entraram no movimento, não vai ninguém me ajudar a expulsar esse capeta sozinho aqui. Então Deus abre a nossa visão para ver o perigo, para ver o que está próximo de você, para ver o que está tentando te afastar da presença de Deus. Escute, às vezes a visão que Deus abre é num sonho. Joel capítulo 2, versículo 28. Quando o Espírito Santo é derramado, uns dão profecia, outros têm sonhos e outros têm visão. Chegou uma moça na minha residência, esposa de um pregador dos bons, e ela disse: olha, tu estava lá na igreja, eu fiquei com vergonha de falar contigo, porque poderiam pensar mal de mim, porque eu sou esposa do fulano de tal. Qual é o problema, minha irmã? É que ultimamente eu me sentindo uma tristeza, não gosto mais da igreja. O quê? Não gosto, nem do meu marido. Ai, minha filha, isso é cara de terapia, eu vou te passar para um psicólogo do bom. Não sei, assim, sabe, dá uma loucura, dá uma vontade de sair correndo. Pai, isso não é espiritual, vai procurar um médico. Eu só sei de Bíblia. Então ela disse assim: eu não amo mais a minha filha. E eu, epa, isso foi no mais profundo. Fique de pé. Qual foi o último sonho que você teve? Ela: o que tem a ver? Tem tudo a ver, me conte. Aí eu vi uma cobra preta enorme em cima da minha cama, e ela passava por debaixo do travesseiro do meu marido e ficava em pé na minha frente. Eu disse: olha, tem um espírito de perturbação com você. Você está debaixo de uma opressão diabólica. Às vezes a gente está vivendo coisas nas nossas emoções. Sim, Senhor. A gente está vivendo coisas nas nossas emoções que a gente jura que é apenas emocional. E Deus te mostra num sonho que você está enfrentando coisa ruim. Você tem que repreender. Aí eu não sei nem o nome do bicho, não precisa. Reage. Não concorde com todo o pensamento que você tem. Não concorde com todo o sentimento que você tem. Eu disse: fique de pé, mas ela ficou. Quando eu comecei a orar, eu vi uma talha preta, um manto preto, uma mão arrancando de cima. Aquele pano preto caía, dançava, flutuava levemente